A minha trajetória na psicologia começou lá em 2007. Eu ainda estava prestando serviço militar para o Exército, onde eu fiquei 7 anos. Meu objetivo inicial para entrar na psicologia foi justamente porque eu tenho um irmão com autismo, hoje com 26 anos, e eu tinha esse objetivo de poder ajudar as pessoas com dificuldades de neurodesenvolvimento. Então, até hoje eu estudo sobre autismo, embora hoje eu esteja me posicionando nas redes sociais para tratar os casos de transtorno de ansiedade. O meu livro de cabeceira são os manuais do Inteligência Psicológica. Todo o modelo THP eu literalmente utilizo na minha prática clínica, né? Então, os casos desafiadores que chegam para mim, eu me sinto privilegiado por ter um arsenal cognitivo, comportamental e também um arsenal de ferramentas e toda uma lógica de prática baseadas em evidências, análise por parâmetros. Então, tem dado muito certo. O casamento dele estava acabando. Excesso de trabalho, pouco tempo para autocuidado, falta de concentração, procrastinação, cansaço mental, consumo excessivo de conteúdos pornográficos. Somos desregulados. Em primeiro ponto, eu perguntei para ele, ora, se você está aqui buscando a ajuda terapêutica para essas queixas que você está trazendo, eu acredito muito que você tem um propósito. Por quê? Qual é o propósito? Salvar o seu casamento. Paz, propósito, pertencimento, prazer e positividade. Esses níveis de chegar nesses 5 P's e atingir o nível de bem-estar e felicidade, a gente precisa compreender em que ponto você está. Então, para a gente chegar nesse objetivo aí dos 5 P's, a gente precisa fazer um mapeamento. Precisamos fazer um rastreio das áreas da tua vida. São 6 dimensões. Eu apresentei para ele as 6 dimensões, aí eu falei sobre as habilidades psicológicas que ele poderia desenvolver aqui ao longo da sessão. E aí ele entendeu e se motivou para, então, começarmos o processo terapêutico. Cada processo foi fazendo sentido para ele. Então, os principais esquemas que eu consegui elencar: privação emocional, abandono, o pai dele abandonou a família, desconfiança e abuso, ou seja, muitas mentiras, agressões, violência, era um contexto comum no dia a dia dele. Caos, né? No processo de formatividade desse cérebro imaturo, né? Que será um adulto que precisará tomar decisões, precisará resolver problemas, enfrentar desafios, enfim, subjugação, né? Pela desvalidação, seu posicionamento não tinha voz, padrões inflexíveis, muita exigência. E nessas discussões, as técnicas de ressignificação de lembranças, a técnica de reestruturação cognitiva, bastantes questionamentos socráticos, essa forma de fazer intervenção baseada na experiência do nosso paciente, seus relatos, e termos ferramentas que faz esse rastreio de forma responsável, de forma profunda, nos dá pano para manga para a gente fazer uma atuação que gera resultados baseada em parâmetros. Estou achando muito interessante, só para evidenciar mesmo o que você está fazendo, essa interface entre a terapia do esquema e a terapia de habilidades psicológicas, porque é justamente o ponto que mais ficou defasado no trabalho do Jung, na terapia do esquema. Ele desenvolve todo o material, né, mostrando os esquemas, mostrando intervenções diversas. Aí chega no final, ele fala do modo adulto saudável, mas ele não explica bem quais são as habilidades do modo adulto saudável. Como que se forma, como é que se treina o modo adulto saudável. Então, as habilidades psicológicas, elas entram nesse momento para mostrar que sempre o tratamento, a cura, entre aspas, está relacionada às habilidades psicológicas. Independente da situação que os pacientes cheguem, eles vão precisar desenvolver habilidades psicológicas para assumir suas circunstâncias e guiar seu projeto de vida, segundo os seus valores. Eles vão precisar. Então, você mapeou inibição emocional, privação emocional, subjugação, padrão muito passivo, que deve ser ativado em várias situações, no trabalho, em casa, e aí ele parece, talvez, ficar muito evitativo, né, um modo muito defensivo. Ele vai precisar das habilidades psicológicas para conseguir romper com esse padrão anterior. Essa é a terapia do esquema focado em habilidades psicológicas que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, porque, independente do esquema, mapeia e forma as HPs. É quando a gente faz a análise funcional do comportamento. Aí eu trouxe a tríade conceitual, né, que fala lá do SRC, estímulo discriminativo, o comportamento e a consequência.
que significa isso? SRC. S, estímulo discriminativo, ou seja, diante daquela situação contextual, vai eliciar, ou seja, vai provocar um comportamento X, e esse comportamento terá, né, ou produzirá consequências. Se essas consequências forem reforçadoras, elas tendem, diante daquele contexto, se repetir. Se essas consequências forem punitivas, né, reforço e punição, elas tendem a se extinguir, ou seja, o comportamento realmente depende da consequência. Essa é a lógica do RID. Essa é a lógica do RID, perfeito. O registro das interações disfuncionais. Então, várias explicações em cima desse contexto, dessa lógica, dessa tríade conceitual do Skinner. Ele, a cada sessão que ele vinha, ele trazia, falando, olha só, teve uma situação de trabalho assim, assim, e eu apliquei SRC, eu ficava feliz, porque aí ele conseguiu, aderiu muito bem ao processo, ele sabia exatamente o que ele queria, ou seja, colocando por terra já suas crenças limitantes e também os seus esquemas desadaptativos. Portanto, quase um ano depois, quando foi aplicado o IHP, os scores eram suficiente e proeficiente. Mesmo assim, a gente está discutindo em sessão ponto a ponto. Mesmo os scores tendo dado positivo e muito bons, a gente discute ponto a ponto, para que ele compreenda não só assim de forma, ele fez a leitura, o resultado disso aqui deu positivo, porque ele fez a interpretação dele, né? Mas quando a gente discute ponto a ponto, assim como a gente faz também lá no IMF, cada frase daquela, ele vai ter um melhor entendimento, porque a gente vai fazer também uma certa imersão em cada pergunta, né? Então, veja, eu gostaria de reiterar que, assim, eu me sinto realizado profissionalmente, tendo um material rico, né, um modelo validado, um método validado, né, com base na análise do comportamento, né, uma lógica de quarta geração, uma lógica integrativa, onde a gente não enjaula ou não encapsula o paciente, mas a gente compreende ele em sua integralidade e faz o vínculo de acordo com o momento dele. A gente não vai chegar fazendo aplicações tal, a gente vai sentir como é que o paciente vai demandar as suas necessidades. E isso exige um repertório também. Então, é por isso eu gosto, inclusive, dos casos mais desafiadores. Inclusive, na última supervisão que fizemos aqui, eu trouxe um caso desafiador que eu estava tremendo na base. Ela tinha feito 5 anos já de psicoterapia e as coisas não caminhavam, as coisas não... Era crise, já tinha recebido o diagnóstico de borderline, transtorno bipolar, depressão maior, TDAH, mas aí não, essa pessoa ela tem uma comorbidade entre várias situações aí, mas o autismo está presente. Finalmente, fizemos fiz um relatório aqui, né? Uma hipótese diagnóstica, encaminhamos para um neurologista, fez lá as avaliações, fez a avaliação neurométrica, né, neuropsicológica, e realmente ela tem o autismo de nível 1 de suporte, onde ela estava sendo ignorada, julgada, tal, portanto, não tinha apoio. E aí a performance agora é outra. Esse foi só um adendo. Sobre o caso aqui, esse paciente, ele ia de vez em nunca para a academia. Então, geralmente, quando ele ia, ficava lá pelos cantinhos, parecia um terrorista, barbudão, olhos vermelhos, aquela coisa, assustado, não socializava. Sabe, tem muita dificuldade, então isso automaticamente era muito ruim para ele, porque somos seres humanos, a gente precisa desenvolver essa habilidade de socializar para a gente poder ter uma performance, melhorar as nossas relações interpessoais e se enxergar também como um ser vinculado, né, a essa existência. Então, ele passou a conversar mais a cumprimentar os vizinhos de condomínio, por exemplo. Na academia ele começou já a treinar com outras pessoas, daqui a pouco começou a fazer grupos, daqui a pouco ficou, nossa, vamos marcar para um vôlei, vamos marcar para um futebol fora e tal. A vida dele mudou, ele resgatou suas amizades antigas, um final de semana vai na casa dos amigos, um outro final de semana os amigos vêm na casa dele,
na hora do trabalho, deu, por exemplo, 18 horas ali, o pessoal vem com 10 demandas e tal, aí falou, olha só, é 17h30, 18 horas tu larga, né? Você tem tantas demandas aqui para entregar. Antes, ele ficava até 19, 20, 21, chegava até 22. Era esse o prejuízo do excesso do trabalho, que estava ferrando com a qualidade de vida dele e também as suas relações. Aí diminuiu isso para potenciar a dimensão interpessoal e recreativa. Você está pontuando um trabalho, Zé Flávio, bem focado nas habilidades psicológicas, que independente de onde venha, de qual é a trajetória, vai ter que chegar aí, né? Vai ter que chegar nessa sociabilidade, vai ter que chegar, né, no autocontrole, vai ter que chegar na assertividade. Na imunidade social. E aí, claro, né? Por exemplo, tem uma compulsão pornográfica. Sim. Independente da compulsão, é sempre uma compensação de déficits, privações, negligências. Só que a compulsão pornográfica é uma das também que afeta diretamente o relacionamento, né? A qualidade sexual pode até ser um dos fatores que formam certos transtornos sexuais, porque ela instala fantasias, de desempenho. Então, isso tudo vai afetando o relacionamento também. Mas, normalmente, as compulsões aparecem para tentar preencher os buracos que são as insatisfações em outras dimensões, né? Dimensão recreativa estava precária, dimensão interpessoal estava precária, ou seja, ele está infeliz nessas dimensões. Então, a compulsão encontra território fértil para aparecer. Isso. É como se ela estivesse tentando te vender, né? Então, se divirta aqui comigo, a pornografia. Isso. Se divirta comigo no alimento. Se divirta aqui comigo comprando muito. É isso que a compulsão faz, né? Ela é comórbida a um quadro depressivo. Perfeitamente. E aí, complementando o que você está falando, né? Como se dissesse assim, ó, para preencher essas tuas angústias existenciais aí, essas faltas existenciais, então aqui a compulsão. Olha aqui, é facinho, né? E no processo neuroquímico, a gente sabe que é a liberação fácil de dopamina, né? Neurotransmissor da motivação, do bem-estar. Então, a gente vai realmente se viciando, né? Numa compensação momentânea, volátil e falível a nossa existência, porque não dá conta, não traz, não agrega e nem traz resultados positivos, nem a médio, nem a curto, nem a longo prazo. Exatamente isso. Então, ele tentava compensar dessa forma. Era o grande problema da vida dele. Portanto, regulando as 6 dimensões da vida, tomando consciência do seu processo de formatividade enquanto pessoa, já diria o Skinner, nós somos um amontoado de experiências, né? Então, compreendendo que nós somos um amontoado de experiências, a gente precisa compreender como é que as nossas experiências nos atingiram, nos afetaram, quais foram as crenças que geraram para a gente poder, então, reestruturar essas crenças e atingir os níveis de paz, de prazer, né, de propósito, de pertencimento e de positividade. É exatamente isso. Esse realmente é uma apresentação literal, né, da aplicação do sistema THP, baseado na análise do comportamento, né, na TCC, com uma lógica integrativa. Esse paciente traz os feedbacks que ele está conseguindo, cada semana quando ele vem, ele está conseguindo gerenciar suas emoções, desenvolver o seu autocontrole, tomar decisões mais assertivas, não fazer acusações, por exemplo, em um momento em que ele precisa se defender. Então, ele nem se comporta mais com a passividade, também não se comporta mais com a agressividade. A gente fez esse treinamento de assertividade aqui. Eu não preciso ser nem passivo e nem agressivo. Simplesmente eu expresso as minhas emoções para tomar melhores decisões e também questionar o outro. Então, o outro está sendo invasivo, olha só, estou me sentindo invasivo, tenho limite aqui, daqui para que você não pode passar, senão sofrerá as consequências. Então, tem gente que se defende com agressividade, tem gente que defende, né, se defende dos conflitos com a passividade. Então, para você ser passivo, nem ser agressivo, precisa ser assertivo. Para isso ser desenvolvido, eu preciso compreender por que é que eu faço o que eu faço, por que é que eu faço como eu faço, por que é que eu gosto do que eu gosto, do que eu não... Eu preciso me conhecer. Autoconhecimento
é pré-requisito para todas as outras 9 habilidades psicológicas. Então, o relato, o feedback desse paciente que está tendo controle da sua vida, assumiu o controle da vida, está indo muito bem. A gente não tem previsão de terminar ainda o processo terapêutico, mas para ele está fazendo sentido. Se deu tudo bem na ausência da semana na terapia, isso é um sinal. E é isso que eu quero que aconteça. Eu não quero ver sua cara aqui logo, logo. Eu quero que a gente finalize esse processo, você realmente desenvolva todas as suas habilidades e você assuma o controle da tua vida. O meu objetivo não é reter o paciente aqui. O meu objetivo é ajudá-lo a desenvolver a sua autonomia, consequentemente, sua qualidade de vida, e extinguindo dentro das possibilidades as queixas que você trouxe inicialmente. O resumo do caso é esse. Eu estou trazendo mais esse caso, eu sei que as supervisões aqui é sempre para orientação dos nossos mestres. Hoje, eu acredito que está sendo um tanto atípico, porque fortalece a motivação dessa comunidade de profissionais que estão engajadas nesse processo da capacitação e da pós-graduação. Estou trazendo um relato, né, que caminha para o sucesso com a aplicação realmente do sistema THP de maneira disciplinada. Excelente, excelente, Zé Flávio. Aqui é um elogio da Patrícia também. Ó. Zé Flávio é sempre muito fiel à proposta da THP. Parabéns pelos estudos e pelo trabalho terapêutico. Porque eu acho que tem que quebrar mesmo, né? A gente vem defendendo isso, Zé Flávio. Esse paradigma de... a gente sempre denuncia isso, né? A falácia da escutatória, o terapeuta que só escuta, a terapia conversacional, que fica girando em torno do problema, da queixa, está um ano se queixando e não há um movimento de ruptura dos padrões. Existe a possibilidade de você, né, estar avançando com seus pacientes, falando de modo geral aqui, né, do psicólogo estar avançando com seus pacientes em uma boa anamnese, está avaliando bem, o diagnóstico está interessante, identificou esquemas, mas na hora de quebrar o padrão, eu sempre entendi isso. Já falava, antes do THP, autoconhecimento é garantido. Tenho certeza que eu vou identificar os esquemas, tenho certeza que eu vou identificar algum transtorno, tenho certeza, porque a gente tem parâmetro para tudo, né? É um transtorno sexual, então o quê? Vaginismo, anorgasmia, desejo hipoativo, ejaculação precoce, vai identificar. Transtorno de personalidade é qual? É o histriônico, paranoide, dependente? A gente vai identificar. Isso. Agora, autoconhecimento, então, é garantido. Ele vai relatar ali, né? Por exemplo, você falou ali da questão da esposa ficar pedindo o celular dele. Ela está fazendo o jogo do fiscal, o jogo da detetive, da investigadora, que atira do lugar de esposa. Vai dar errado. Então, assim, eu sei identificar esses processos, né? A gente tem nome para isso, são os vários parâmetros. Sim. Mas, na hora de passar do autoconhecimento para a mudança, essa é a questão. Porque esse conteúdo já estava nas terapias cognitivo-comportamentais e a gente organizou com o nome de habilidades psicológicas. Perfeito. Não é uma coisa que a gente inventou da nossa cabeça ou a gente inventou o fogo, não é isso. Inventamos a roda, não. Já estava. Porque já existia o treinamento de habilidades sociais, já existiam as técnicas de resolução de problemas, já existia. É apático. Só que nós organizamos esses repertórios para conseguir construir um treinamento que quebra o padrão. Exato. Então, existem várias modalidades que a gente pode incentivar os terapeutas. Pode fazer, por exemplo, 1 hora, 30 minutos de espaço terapêutico, de escuta, acolhimento, regulação da queixa, catarse, e 30 minutos de treinamento, como você falou. Imersão, discussão de mentalidades, acesso a materiais, simulação, para ele levar um repertório diferente. Isso mesmo. Aí vai ter sessão que vai ser 100% treinamento. Olha, hoje a gente vai trabalhar aqui imunidade social. Então, preparei exercícios e fontes de imersão para desenvolver a imunidade social, para você não, né, se sentir tão ofendido, tão inferiorizado, tão atacado na sua autoestima. Porque as pessoas podem criticar, podem interpretar mal, podem julgar. Imagina, isso vai sabotar muito. Então, faz uma sessão inteira de treinamento. Ou, às vezes, até conjuga, né? Se for um caso complexo que tenha tempo, uma sessão
terapêutica na semana e depois um encontro só de treinamento. Podemos pensar essas possibilidades, mas não ter treinamento é não chegar à alta. É apostar que talvez o paciente tenha um repertório. É interessante, né? Tem pacientes que só com o autoconhecimento ele já muda o comportamento dele porque ele já tinha HP. Isso. Aí ele já chega na próxima semana, né? Flávio, aí depois que eu entendi, eu já comecei a ser mais assertivo com a minha esposa e não sei o quê. Ele já tinha, só estava travado por um esquema. Só estava faltando o autoconhecimento. Mas e quando não tem? Aí é o paciente que vai ficar dependente dessas sessões de treinamento. Ele vai precisar disso. Sem dúvida. Então, independentemente de como chega a disfunção, né? Se ele chega passivo, ele vai ter que ir para assertividade. Se ele chega agressivo, ele vai ter que ir para assertividade. Se ele chega manipulando, ele vai ter que ir para assertividade. Ou seja, a assertividade faz parte da HP. Então, vai ter que todo mundo se alinhar aqui na HP. Verdade. Né? Se ele estava se regulando emocionalmente com drogas, vai ter que aprender a se regular emocionalmente de forma saudável. Se ele estava se regulando com comida, vai ter que aprender a se regular emocionalmente saudável. Com as técnicas de tranquilização sensorial, né? Todos que compõem essa HP. Então, independente se você estava fazendo assim, eram várias estratégias funcionais, vai ter que se alinhar aqui, porque esses repertórios a gente pode respaldar como saudáveis, vão te regular e você não vai ter nenhum efeito colateral nocivo. Então, é esse incentivo, né? Muito propício você ter trazido esse compartilhamento, da Flávio, incentivar a comunidade que quer buscar recursos para oferecer um trabalho mais consistente, para desenvolver a sua carreira, ter você como um testemunho. Né? Parece até que a gente agendou, parece até que combinei, não, vai lá e fala do seu trabalho na semana da jornada, e não tem nada disso. Quando você mandou o relatório recentemente, que eu vi que você estava agendado lá, né? Pois é. Foi, mas assim, é uma referência, né? Você é uma referência dos alunos que estão... um profissional que está colhendo resultados a partir do seu esforço, da sua dedicação, da sua ética, da sua humanidade, da sua sensibilidade. Então, muito nos alegra, né, saber que você está em outro estado, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né, mas está aí em outro estado e está representando, está trazendo essa psicologia clínica de qualidade. Muito obrigado. Fico feliz pelo feedback aí, né? A minha felicidade maior é poder realmente ser útil nessa minha existência. Dado a minha história, né, que vim lá da miséria, né, lá do interior, que vim lá onde o vizinho mais próximo tinha 7, 8 km, lá onde a casa era de taipa, lá uma lamparinazinha com... Então, essa minha trajetória de vida, hoje eu me alegro, me realizo em ser luz através dos conhecimentos da psicologia na vida das pessoas. Né? As pessoas chegam aqui na iminência, por exemplo, de ideações e tentativas de suicídio, onde elas simplesmente estão querendo ali colocar para fora as suas angústias e a gente poder ter uma ferramenta, ter o que você falou aí, ter essa sensibilidade de compreender que o outro não quer a finitude da sua existência, mas quer regular suas emoções. E por que ela pensa assim, né? Sua trajetória de vida está ali. Trazer para esta consciência, trazer a luz, faz toda a diferença. Obrigado pelo feedback aí, obrigado pelo comentário das pessoas, pela audiência. Eu estou disponível aí para quem quiser trocar ideias também, né? E a gente fortalecer a nossa profissão. Excelente. Um abração lá para o Lincoln, tá? É isso aí, ele está viajando, mas está ativo a todo vapor, está na produção, está trabalhando, mas está realizando um sonho, que para mim é uma inspiração profissional, né? Assim, ele está viajando com a psicologia. Ele não é, a profissão dele não é herdeiro, né? Ele não tem, ele não está fazendo isso com herança dos pais, não, ele está fazendo isso a partir do trabalho, dos atendimentos que ele faz, das aulas, continua atendendo os pacientes. Então, sim, como psicólogo, né, é a profissão possibilitando ele realizar um sonho. E todos nós temos os nossos sonhos também, né?
E a gente espera que os psicólogos sejam honrados financeiramente pelo serviço excelente que entregam. Por isso, eu gosto da terapia que funciona, eu gosto da ética do resultado, eu gosto das HPs, porque elas transformam circunstâncias, eu gosto dos princípios que explicam, como você mostrou, gosto dos parâmetros que identificam, gosto dos procedimentos que intervêm. Eu quero essa psicologia. E, no mais, vamos encerrar, então, terminando com o nosso slogan. Pode ser? Pode ser. Então, lembre-se sempre que felicidade É uma questão de habilidade. Boa. Até mais, Flávio. Volte mais Até vezes. mais. Até Obrigado. também de aula. Um abraço. Obrigado. Abraço aí.